Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia dos nossos aulões. Hoje nós vamos resolver algumas questões CESP de 2018. Trabalharemos com algumas ideias aí que são extremamente recorrentes e a chance de aparecer na sua prova é grande. Preparei com muito carinho, selecionei as questões aí com muita dedicação para trazer o melhor para a sua aprovação. Espero que você goste. Olá pessoal, vamos agora resolver algumas questões CESP, relembrar um pouquinho da teoria e resolver algumas questões de 2018 da banca CESP-UNB. Algumas questões que são muito importantes aí para a sua prova. Então vamos lá, nós temos aí um primeiro raciocínio para relembrar o que nós vimos em relação à nossa colocação pronominal. Bem, ao encontrar a frase não pode aborrecer, lembra que aqui você tem uma locução verbal e ao encontrar a locução verbal, você não pode trabalhar com os dois verbos simultaneamente. O macete é você dividir esses verbos. Então você divide esses verbos e olha para cada pedaço observando os elementos atrativos. Então feita a divisão, você vai olhar ali para o primeiro pedaço. Ao olhar para o primeiro pedaço, você tem a palavra não, que é um elemento atrativo. Se ela é um elemento atrativo, você tem que empregar o pronome aqui na frente. Não se pode aborrecer. Agora o que você faz? Você apaga tudo que está aqui na frente, como se isso aqui não existisse. Você olha para esse verbo. Ao olhar para esse verbo, você não tem nada para atrair. Lembra que isso aqui está apagado, não tem nada aqui na frente. Então não tem nada para atrair, isso vai fazer com que o seu pronome apareça depois. Então você vai dizer aborrecer-se. Então ou eu digo não se pode aborrecer, ou eu digo não pode aborrecer-se. Agora, nas locuções verbais, o pronome ele também pode ser empregado solto entre os dois verbos. Então você poderia também colocar nessa posição, não pode se aborrecer. As três posições, elas são consideradas corretas. Na estrutura de baixo, qual é o seu verbo? Você tem aqui a locução estava ajudando. Você não pode trabalhar com os dois verbos juntamente, você vai dividir. Então, dividir aqui a locução. Aí eu olho para o primeiro pedaço. Para o primeiro pedaço, eu não tenho nada para atrair, não tenho verbo no futuro, isso faz com que o pronome seja usado depois. Então, eu vou dizer estava-se. Agora, o que eu faço? Eu apago esse primeiro pedaço e olho para esse. Quando eu olho para esse, eu não tenho nada para atrair. Se eu não tenho nada para atrair, eu vou colocar o pronome depois, ajudando-se. Então, estava-se ajudando ou estava ajudando-se. As duas são corretas. Agora, sempre que for a locução, você pode colocar o pronome entre os verbos. Então, eu posso fazer também estava se ajudando. Independente do pronome que ele te apresente, você vai seguir esse macete. Vai dividir, olhar para o primeiro pedaço, olhar para o segundo ou colocar o pronome solto entre os verbos. No próximo exemplo, não tem ajudado. O seu verbo está aqui, ó, tem ajudado. Vou dividir. Quando eu olho para o primeiro, eu tenho não, palavra negativa, é um elemento atrativo. Então eu vou dizer não se tem ajudado. Agora cuidado, porque você ao esquecer isso aqui, ao olhar para esse verbo, a sua expectativa seria colocar o pronome depois, ajudado-se. Só que qual é o cuidado? Ajudado é terminação DO. E a terminação DO é uma terminação de particípio. E você não pode empregar o pronome depois do particípio. Depois do particípio é impossível. Não pode colocar pronome depois do particípio. Errada aquela posição. Agora, você pode colocar o pronome solto entre os verbos. Então eu posso fazer não tem ser ajudado. Solto pode, mas depois do particípio jamais você não pode empregar o pronome nessa posição. Bem, então na nossa questão você tem isso aqui, que ele poderia ter me absorvido. Essa questão é interessante porque ela tem três verbos. Ela tem três verbos, mas você nem vai perder tempo com ela. Sem prejuízo para a correção e para o sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me
absolvido poderia ser reescrito dessa forma, que ele poderia ter absorvido me. Você já vai eliminar a questão. Observe que aqui, ó, esse me está depois de um verbo que traz a terminação DO. Verbo com a terminação DO é verbo no particípio e você não pode empregar o pronome depois do particípio. Então você já sabe que essa questão é uma questão que está o quê? Errada. Nunca empregue o pronome depois do particípio. Tudo bem? Então, errada a questão. Se eu fizesse isso aqui, ó, não pode ter confundido. Não pode ter confundido. Observe que aqui você encontra 3 verbos. Você tem pode, ter e confundido. Não dá para trabalhar com os 3 verbos juntamente. Qual é o macete? Divide. Olha cada verbo de uma vez. Então você vai dividir aqui, ó, e vai olhar para cada verbo. Você vai olhar para o primeiro. Quando você olha para o primeiro, ele tem a palavra negativa, que é um elemento atrativo. Aí você acha a primeira posição. Não se pode. Agora, você apaga o resto e olha para o ter, como se o resto não existisse. Não tem nada para atrair, o pronome vai aparecer depois. Ter, se. Agora, quando você olha para o confundido, a sua expectativa seria colocar depois, confundido se. Só que você não pode, porque esse verbo está no particípio. E aí você não pode empregar o pronome depois do particípio. Mas você pode colocar o pronome, ó, solto entre os verbos. Como aqui você tem 3, você tem 2 posições entre os verbos. Ó, tem essa primeira e essa segunda posição. Eu posso colocar entre os verbos, eu posso colocar entre os verbos. Olha quantas posições possíveis nós achamos. Não se pode ter confundido. Não pode se ter confundido. Não pode ter se confundido. Não pode ter se confundido. Todas essas posições, elas são corretas. Tudo bem? Então, sempre que você tiver uma locução verbal, você vai dividir, vai olhar para cada pedaço, para os elementos atrativos de cada pedaço, e você pode usar entre os verbos. Se forem 2, entre os 2 verbos. Se forem 3, entre os verbos, entre os verbos. Todas essas posições são corretas. Tudo bem? Mas só de olhar para a sua questão. Se tiver depois do particípio, não perde tempo. A questão está errada. Questão 2 agora, ela vai discutir tempo verbal. Ela vai trabalhar com um tempo que nós chamamos de pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do modo indicativo. Esse pretérito imperfeito, ele trabalha com 2 terminações. Ou a terminação vá, ou a terminação ia. Então, se você pensa comprar, comprava, viajar, viajava, imaginar, imaginava, estudar, estudava, colocou a terminação vá, é pretérito imperfeito. Do mesmo modo, a terminação ia, verbo comer, comia, dividir, dividia, partir, partia. Então, sempre que acrescentar essas 2 terminações, você tem o verbo no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele vai trazer só 4 exceções que você precisa conhecer. Quais são essas 4 exceções? Era, punha, vinha e tinha. Era, punha, vinha e tinha. Era, vinha, punha, tinha. Tem que guardar essas 4 formas. Essas 4 formas, elas estão no pretérito imperfeito. São as únicas 4 formas que não trazem esses 2 finais e estão aí nesse nosso pretérito imperfeito. Sempre que você trabalhar com pretérito imperfeito, você vai encontrar 2 valores possíveis. Ou você vai encontrar a ideia de uma ação que era contínua no passado, que era habitual no passado, ou você vai encontrar uma ação inacabada. Sempre que trabalhar com o pretérito imperfeito, ou você vai ter essa ação habitual, essa ação que se repetia no passado, ou essa ação inacabada. Olha o contexto. Telefonava. Só de olhar para a terminação vá, telefonava e estudava, sempre que colocar essa terminação, o seu verbo, ele está nesse pretérito imperfeito do indicativo. Agora eu quero que você visualize o valor disso. Ela telefonava para a mãe toda noite. Se ela telefonava toda noite, isso era uma ação que se repetia no passado. Então eu tenho aqui a ideia de algo que era habitual no passado, uma ação que se repetia, uma ação que traz essa ideia de habitualidade. Não existe mais, porque era habitual no passado. O outro sentido
Ela estudava quando eu cheguei. Se eu digo que ela estudava quando eu cheguei, ela não tinha acabado de estudar. Eu quero dizer que ela estava estudando no momento em que eu cheguei. Ela não tinha finalizado essa ação. Eu explicava o conteúdo quando o telefone tocou. Eu explicava, eu não tinha acabado de explicar. Então, esse valor do pretérito imperfeito é o valor da ação inacabada. A ação inacabada no passado é algo que se desenvolvia e que de alguma maneira é interrompida por outra ação. Eu conversava com você quando a porta abriu. Eu estava conversando, eu não tinha acabado de conversar. Então, o pretérito imperfeito, ou ele traz a ideia de habitualidade no passado, ou ele traz a ideia da ação inacabada. Agora, o valor deste verbo não tem nada a ver com outro verbo, que é um verbo chamado, um tempo chamado futuro do pretérito. O futuro do pretérito é o verbo que traz que terminação? A terminação iria. Eu imaginaria, eu compraria, eu falaria, eu indagaria. Então, terminação iria é futuro do pretérito. E o futuro do pretérito, ele traz a ideia de algo que é hipotético, algo que não aconteceu. Diferente do pretérito imperfeito. Se ela telefonava para a mãe toda noite, isso acontecia. Era algo habitual no passado, mas isso foi um fato. Ela fazia isso. Do mesmo modo, ela estudava quando eu cheguei, ela estudava. É algo que estava sendo realizado. Isso era factual. Diferente do futuro do pretérito, que vai trabalhar com uma ideia hipotética, algo que não chegou a acontecer. Então, quando eu digo para você, ela telefonaria para a mãe, terminação iria é o verbo no futuro do pretérito. Se ela telefonaria, ela não chegou a telefonar. Você está trabalhando o futuro do pretérito ali com o campo de quê? Com o campo da hipótese. Bem, dentro do nosso texto, você vai encontrar essa forma verbal era. Lembra que o pretérito imperfeito, ou ele traz a terminação vá, ou ele traz a terminação ia, ou você tem era, punha, vinha e tinha. Era, vinha, punha, tinha. Para você guardar, era, vinha, punha, tinha. São as formas do pretérito imperfeito que não se encaixam nesses dois finais. Então, sempre que você encontrar o era é o pretérito imperfeito. Se ele é o pretérito imperfeito ele traz sempre um fato que era habitual ou um fato inacabado. Então, vamos visualizar o contexto. O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vais, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado, com o Juca a coisa não era assim tão simples. Ela não era tão simples. Isso é um fato. E o era aí está sendo empregado porque é algo que sempre acontecia. Toda vez que você conversava com o Juca, isso acontecia. A coisa não era simples para ele. Eu tenho essa ideia de algo que era habitual, era frequente com o Juca. Tudo bem? Então, essa ideia de habitualidade, de continuidade. Então, se eu uso o pretérito imperfeito, necessariamente eu tenho um fato e eu tenho essa ideia nesse contexto de algo que era rotineiro, de algo que era habitual. Bem, caso a forma verbal era fosse substituída por seria, ao colocar o seria terminação iria, tá vendo? Terminação iria é futuro do pretérito. E se você jogar o verbo pro futuro do pretérito, você vai trabalhar com o campo de quê? Com o campo da hipótese. Então você sai do campo do fato e vai pro campo da hipótese. Então, com o Juca, a coisa não era assim tão simples, não era. Isso é um fato habitual. Se eu jogar para o seria com o Juca, a coisa não seria assim tão simples. Eu deixo de trabalhar isso como um fato e passo a trabalhar isso como uma hipótese. Ah, com a Joana não seria fácil, não chegou a ser. É o campo da hipótese, da possibilidade. Então, olha o que a questão quer saber. Caso a forma verbal era, que é pretérito imperfeito e que é fato, fosse substituída por seria, que é hipótese, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca
machuca seria mais categórica. A ideia de algo mais categórico é algo mais factual, né? É o fato. Então, se eu coloco seria nessa minha construção, eu passo a ter algo mais categórico, algo mais certo? Não, pelo contrário, eu passo a ter a hipótese. Eu saio do plano do categórico e vou para o hipotético. Falar que aquela afirmativa é categórica é trabalhar com a ideia de que ela está trazendo ali um fato, uma certeza. Tudo bem? Então eu saio do categórico e vou para o campo da hipótese. Tudo bem? Então, se eu coloco essa forma seria, a minha afirmação ela vai ser mais categórica que se verifica no texto? Não, ela sai do categórico, que é o factual, e vai para hipótese. Por isso essa questão ela está errada. Então o pretérito imperfeito ele é factual, ele é categórico, trabalhando com contínuo ou com inacabado. O futuro do pretérito ele não é categórico, porque ele não é factual, ele é o quê? Hipotético. É a hipótese, é a possibilidade. Tudo bem? É o campo do provável, do possível. Beleza? Questão bem bacana. Ao usar a palavra categórica ali, ele pode ter confundido um pouquinho o candidato. Entenda categórico como sinônimo de fato. Beleza? A questão 3 é uma questão muito interessante, que trabalha com o nosso advérbio. O advérbio é uma palavra que você consegue deslocar dentro da sua construção. Só que cuidado, porque muitas vezes com esse deslocamento, ele pode passar a acompanhar uma nova palavra, o que vai gerar uma mudança de sentido. Às vezes não há mudança de sentido, em outras situações sim, então você precisa avaliar cada caso. Observe o primeiro exemplo. Ele fala baixo. Ele fala baixo, baixo é o modo como ele fala. Isso aqui está acompanhando o nosso verbo, é o modo como ele fala. Se eu coloco lá na frente, baixo ele fala, baixo continua sendo o modo como ele fala. Isso aqui continua sendo o nosso advérbio. Então, nesse caso, não há mudança de sentido. Se você pega agora essa palavra baixo e coloca aqui no meio, se você diz assim, ó, ele baixo fala, ele baixo fala, baixo continua sendo o modo como ele o quê? Como ele fala. Então, essa mudança de posição, ela não muda o sentido, porque o advérbio continua acompanhando o verbo falar. Agora, se eu digo, ele manifestava um conhecimento admiravelmente sedutor. Então, vamos pensar aqui na morfologia. O ele é um pronome, manifestava é um verbo. Ele manifestava o conhecimento. O conhecimento é um substantivo. Se dá para você colocar um artigo, você tem um substantivo. Então, ele manifestava o conhecimento. E o conhecimento era sedutor. Isso ali é a característica do substantivo. Isso aqui é o adjetivo, um conhecimento sedutor, um conhecimento encantador. Só que esse conhecimento era admiravelmente sedutor. O que é se admirar era essa sedução. Ele era admiravelmente sedutor. Então, esse admiravelmente, que é o nosso advérbio, ele está acompanhando o sedutor. Ele era admiravelmente sedutor. A sedução que ocorria de uma forma admirável. Eu vou agora deslocar esse admiravelmente. Eu vou fazer com que esse advérbio seja jogado para cá, ó, para depois do meu verbo. Se eu digo agora, ele manifestava admiravelmente um conhecimento sedutor. Nessa posição, esse admiravelmente ele passa a acompanhar o meu verbo. Ele manifestava admiravelmente. Então, esse admiravelmente, que é o advérbio, é o modo como ele o quê? Manifestava. Ele manifestava um conhecimento sedutor, mas ele manifestava admiravelmente esse conhecimento. Então, essa mudança de posição, ela até mantém a correção gramatical, mas isso vai gerar uma mudança de sentido. Porque no primeiro caso, o conhecimento, ele é admiravelmente sedutor, ele tem uma sedução admirável. No segundo, ele manifestava admiravelmente. Admiravelmente é o modo como ele manifestava esse conhecimento. Então isso gerou uma mudança de sentido. Então olha o que ele vai fazer. Depois de um sorriso triste, contrabalançado por um olhar heroicamente exultante. Foca esse pedacinho aqui. O olhar
O olhar é o meu substantivo. Esse olhar, ele é exultante. Isso aqui é o meu adjetivo. Mas ele é heroicamente exultante. Esse exultante, ele está acompanhando esse adjetivo. Ele está sendo o meu advérbio. Mas eu quero dizer que ele é heroicamente exultante. Esse heroicamente está acompanhando o adjetivo exultante. A proposta da questão foi qual? Caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após contrabalançado. Então eu quero colocar nessa posição aqui, ó, depois do contrabalançado. Então vamos colocar aqui, ó, heroicamente. Depois de um sorriso triste, contrabalançado heroicamente por um olhar exultante. Esse heroicamente agora é como ele está sendo contrabalançado. Ele é contrabalançado heroicamente. Ele passa a acompanhar esse contrabalançado, que é um verbo com a terminação DO, contrabalançar, contrabalançado, que é um verbo que está no particípio. Então aqui eu estou dizendo que ele é contrabalançado heroicamente por um olhar exultante. Esse heroicamente passou a acompanhar esse verbo. Antes eu tinha, ele era contrabalançado por um olhar que era heroicamente exultante. Esse heroicamente estava acompanhando o adjetivo. Nesta posição ele passa a acompanhar o quê? O verbo. Ele é contrabalançado heroicamente. Deu para perceber? É possível fazer essa mudança de posição? Sim. Mantendo a correção gramatical? Sim, mas gerando uma mudança de sentido. Então, primeiro sentido, o olhar, ele é heroicamente exultante. Heroicamente é o modo como ele é exultante. Quando eu coloco aqui, ele é contrabalançado heroicamente. Heroicamente é o modo como ele é contrabalançado. Então, caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após contrabalançado, haveria uma alteração de sentido. Sim, ele passa a acompanhar uma outra palavra, o que gera mudança de sentido, embora fosse preservada a sua correção gramatical. E aí, esse item tá certo ou esse item tá errado? Tá certo. Tudo bem? Mudei a referência do advérbio, automaticamente mudei o sentido da estrutura. Questão bem interessante também. Próximo raciocínio aí para nossa questão 4. Bem, o CESP gosta muito do valor semântico da preposição por. Sempre que você encontrar essa preposição, veja se você consegue substituir por causa de. Se você consegue fazer essa substituição, essa preposição por, ela vai introduzir uma ideia de quê? De causa. Se eu digo chorou por medo, dá para fazer chorou por causa do medo. Então aqui eu tenho um elemento trazendo uma ideia de quê? De causa. Quando eu digo ele foi elogiado pelo seu excelente resultado, pelo é a junção da preposição por com o artigo o. Se eu tenho aqui a preposição por, eu vou tentar substituir por causa de. Ele foi elogiado por causa do seu excelente resultado. Foi por causa disso que ele foi elogiado. Se dá para você colocar, essa estrutura, ela traz uma ideia de quê? Uma ideia de causa. Agora, se você quiser confirmar, sempre que você tiver uma causa, você necessariamente vai ter uma consequência. A causa é o que gera a consequência, é o que provoca a consequência. Então, para facilitar, encontrou por, tenta substituir por causa de. Se der, já visualizou que existe a ideia de causa ali. Mas se quiser confirmar, pode buscar a relação de causa e consequência. Então, no exemplo, chorou por medo. Primeiro, a pessoa sentiu medo. Depois, essa pessoa começou a chorar. Foi esse medo que provocou esse choro. Foi por causa do medo que, como consequência, a pessoa chorou. Foi o medo que gerou o choro. Tá vendo que a causa é aquilo que gera a consequência.
Na outra, ele foi elogiado pelo seu excelente resultado. Primeiro, ele teve um excelente resultado, para depois ele ser elogiado. Dá para pensar que é por causa desse resultado que, como consequência, ele é elogiado. É esse resultado excelente que gera o elogio. É por causa disso que a pessoa é elogiada. Tá vendo a relação de causa e consequência no trecho? Bem, então o que a questão quer saber? Ela traz um trecho. As expressões por aquilo que não é e por aquilo que é exprimem uma ideia de causa. Então observe que são dois trechos introduzidos por que preposição? Por. Você vai tentar trocar por quê? Por causa de. Olha o contexto. O homem prefere ser tido em alta conta por aquilo que ele não é, a ser tido em meia conta por aquilo que é. Então, a primeira, o homem prefere ser tido em alta conta, ele prefere ser valorizado por aquilo que não é. Ele vai ser valorizado por causa daquilo que ele não é. Ele é valorizado por causa disso. Ele é tido em alta conta por causa disso aqui, por causa daquilo que ele não tem. Dá para colocar? Dá. É por causa disso que ele é tido em alta conta. Então, beleza, tem ideia de causa. Agora, ele é tido em meia conta. Ele é considerado mais ou menos por aquilo que é. Ele é tido em meia conta por causa dessas suas características, por causa daquilo que ele é. É por causa disso, por causa das suas próprias características, que ele é tido em meia conta. Dá para colocar o por causa de? Dá. Então existe aqui sim uma ideia de causa. Então essas duas expressões exprimem causa? Sim. A questão está o quê? Certa. Então sempre que visualizar a preposição por, tenta colocar o por causa de. Se der, significa que realmente existe ali uma ideia de causa. Questão perfeita. Questão seguinte, questão 5, discute crase, uma questão tranquila em relação à crase. Bem, sempre que você visualizar um A, para visualizar se existe ou não existe a crase, a primeira coisa que você vai observar é se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Se houver uma palavra feminina, significa que existe aqui um artigo. Mas você precisa perceber se o contexto tem uma preposição. E aí, para isso, você vai olhar a regência, para ver se o contexto pede ou não pede uma preposição. Então, no exemplo, aludia à mãe. Se você tem o elemento a primeira coisa que você vai fazer é perceber se a palavra seguinte é uma palavra feminina. A mãe é uma palavra feminina? Sim, se ela é uma palavra feminina, significa que você tem o quê? Um artigo. Você vai agora olhar para a regência. Quem alude, alude a. O verbo, ele pediu uma preposição. Então eu preciso juntar os dois e colocar uma crase. Então, a mãe, palavra feminina, tem artigo. Se quem alude, alude a, tem também a preposição. A crase é obrigatória nessa estrutura. Agora, aludia a uma amiga. Nessa estrutura você coloca a crase? Nem pensar. Observe que aqui você tem uma amiga. Esse uma é um artigo indefinido. Se você já tem uma artigo indefinido, você não vai colocar o a, você não vai colocar outro artigo ali. Significa que esse a é só quem alude, alude a. Esse a vai ser apenas uma preposição. Então, se você tiver a uma, o a é a preposição, o uma é o artigo indefinido, você não usa a crase nessa situação. Do mesmo modo, se eu faço aludia a um pai, além de pai ser palavra masculina, eu tenho aqui o elemento um pai. O é o meu artigo indefinido. Se eu já tenho o artigo indefinido, eu tenho apenas quem alude, alude a. Esse a que aparece ali é apenas uma preposição. Então, se eu tenho a um, crase proibida nessa estrutura. Bem, então a questão 5 é uma questão de reescritura, mas que vai focar aí a nossa crase. Ele quer saber a correção gramatical e as informações do texto seriam preservadas caso o período, então você tem lá um período do texto, nem precisa voltar, fosse reescrito dessa seguinte forma. Então eu quero manter a correção, eu quero manter o sentido. Eu nem tenho o texto inicial para observar o sentido, vamos eliminar pela correção gramatical. Então olha o que ele fez. Como é possível ser vaidoso sem ser orgulhoso? Parece algo
a um primeiro olhar difícil de se entender. Você já mata a questão por aqui, ó. Há um primeiro olhar. Se eu tenho um aqui, ó, eu já tenho um artigo. Se eu tenho artigo, esse a que está aqui é apenas uma preposição. Além de ser artigo, é um artigo masculino. Eu não uso crase diante de palavras masculinas. Então, a crase aqui, ela está errada. E aí você já elimina a questão. Há um, não uso crase nessas duas situações. Então, já percebi um problema gramatical, já matei a questão, não vou perder tempo observando o sentido, já sei que a questão está errada e, claro, na prova você vai para a próxima questão. Agora, uma questão que é extremamente importante, isso cai o tempo todo em provas CESP, o trabalho com verbo haver, não pode dar bobeira com ele. Então, o que você precisa saber? Toda vez que você encontrar o verbo haver, você precisa verificar se esse verbo haver está no sentido de existir. Ele pode estar no sentido de existir, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, o verbo haver, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Dizer que o verbo haver é impessoal é dizer que o verbo haver, ele forma uma oração sem sujeito. E o verbo haver que forma oração sem sujeito, como ele não tem sujeito para concordar, o verbo haver ele só pode ser empregado em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, o verbo haver impessoal, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Agora, cuidado, porque os verbos existir, ocorrer e acontecer, esses daqui, eles são verbos que têm sujeito ou não têm sujeito? Tem sujeito sempre. Se esses verbos têm sujeito, esses verbos, eles necessariamente concordam. Eles concordam com o quê? Eles concordam com o sujeito deles. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então vamos relembrar essa ideia porque isso cai demais em provas. Primeiro exemplo, haverá debates intensos este mês. Olha o verbo que você tem, é o verbo haver. Você vai trocar pelo verbo existir. Existirão debates intensos este mês. Se o verbo haver está no sentido de existir, o verbo haver é impessoal, ele forma oração sem sujeito e esse verbo haver impessoal, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Haverá, houve, havia, sempre singular. Agora, na segunda frase, existirão debates intensos este mês. O verbo que você visualiza aqui é o verbo existir. E o verbo existir, ele tem sujeito. Procura o sujeito dele, normalmente está depois. O que existirá? Debates intensos. Eu quero dizer que debates intensos existirão. Então, esse elemento debates intensos, ele é o meu sujeito. Como esse sujeito está no plural, esse verbo, ele tem que concordar, esse verbo tem que ficar no plural. Debates intensos existirão. Então, cuidado porque o sentido é o mesmo, mas a análise é diferente. O haver não tem sujeito, o haver fica no singular. O existir tem sujeito, ele concorda com o sujeito dele. Agora, na próxima, ocorrerão debates intensos este mês. O verbo que você tem aqui é o verbo ocorrer. E o verbo ocorrer, ele tem sujeito ou não tem sujeito? Tem sujeito. O que ocorrerá? Debates intensos. Eu quero dizer que debates intensos ocorrerão. Então, debates intensos, isso aqui é o meu sujeito. Se ele tem sujeito, ele vai concordar. Debates intensos ocorrerão. Então, com os verbos existir, ocorrer e acontecer, você vai concordar. Debates intensos existirão, debates intensos ocorrerão, debates intensos acontecerão. Você vai concordar o verbo com o sujeito normalmente. Agora, quando eu faço deve haver debates intensos este mês, o nosso verbo agora é qual? Deve haver. Isso aqui é uma locução verbal. Uma locução que traz o verbo haver. E sempre que você encontrar o verbo haver, você vai substituir o verbo haver pelo verbo existir. Dá para trocar? Devem existir debates intensos este mês? Sim. Se o verbo haver pode ser trocado pelo verbo existir, o verbo haver é impessoal,
ele forma oração sem sujeito. Se o verbo haver estivesse sozinho, o verbo haver ficaria na terceira pessoa do singular. Só que esse verbo haver, ele trouxe um verbo antes, ele trouxe um verbo auxiliar. E o auxiliar do haver, ele assume o comportamento dele. O auxiliar do haver, ele precisa ser empregado em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, se você tem aqui o verbo haver e ele traz o auxiliar fica no singular, qualquer que seja esse auxiliar. Então, você usa deve haver, pode haver, costuma haver, tende a haver, há de haver. O auxiliar do haver, ele assume o comportamento impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Agora, não confundir com a estrutura de baixo. Na estrutura de baixo, você encontra devem existir. E aqui o verbo que você encontra é o verbo existir. E o verbo existir tem sujeito? Tem. Cadê o sujeito? O que deve existir? Debates intensos. Então, se eu tenho sujeito, eu vou concordar com o meu sujeito. Esse sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Só que agora cuidado, porque quando for uma locução, o verbo que vai para o plural é o primeiro, é o auxiliar. O auxiliar do existir, ele concorda, qualquer que seja esse auxiliar. Então eu digo debates intensos devem existir. Debates intensos podem existir, costumam existir, hão de existir. O auxiliar do existir, ele concorda. E a mesma coisa vai acontecer com o auxiliar do ocorrer. Se eu digo devem ocorrer debates intensos, você está trabalhando aqui com o verbo ocorrer. E se você tem o verbo ocorrer, você vai procurar o sujeito dele. O que deve ocorrer? Debates intensos. Eu tenho sujeito e eu vou concordar com o sujeito. O que deve ocorrer? Debates intensos. Então eu tenho que dizer que debates intensos devem ocorrer. O auxiliar do ocorrer, ele concorda. Então, recapitulando. Haver no sentido de existir, haver sozinho fica no singular. Existir e ocorrer são verbos que concordam com o sujeito. Locução com verbo haver, o auxiliar fica no singular. Locução com existir, locução com ocorrer, o auxiliar concorda. Debates devem existir, debates devem ocorrer. Então nós temos duas questões do CESP discutindo isso aí. Primeiro, houve, em resumo, uma ampliação no grau de complexidade da sociedade. Ele está trabalhando com o verbo haver no sentido de existir. Existiu, em resumo, uma ampliação no grau de complexidade da sociedade. E você sabe que o haver no sentido de existir, ele tem que ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. O haver fica no singular. Só que ele quer trocar esse verbo haver pelo verbo ocorrer. Se você colocar o que ele está pedindo, porque ele falou assim, seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto, caso a forma verbal houve fosse substituída por ocorreram. Ele pediu para colocar o verbo ocorrer no plural. Ocorreram, em resumo, uma ampliação no grau de complexidade da sociedade. Se você trabalha com o verbo ocorrer tem sujeito? Tem. E ele vai concordar com o sujeito dele. Mas qual é o sujeito dele? O que ocorreu? Uma ampliação no grau de complexidade. Se é uma ampliação, o meu sujeito está no singular. Se o meu sujeito está no singular, o verbo não pode ficar no plural. Então eu tenho que dizer que uma ampliação ocorreu. Sujeito no singular, verbo no singular. Então eu posso usar a forma ocorreram? Nem pensar. Então por isso essa questão ela está errada. Tudo bem? Então cuidado ao colocar existir, ocorrer, acontecer, procura o sujeito, porque o verbo precisa concordar com o sujeito. E nós temos uma outra questão que agora foca o verbo haver. Olha a forma age aqui, que é a forma do verbo haver. Então ele traz lá um texto enorme. O VTS é um sistema eletrônico de auxílio à navegação, com capacidade de monitorar ativamente o tráfego aquaviário, melhorando a segurança e eficiência desse tráfego. Nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidente de grandes proporções. Então o que interessa? Ele está trabalhando com haja, que é a forma do verbo haver. E aí eu vou tentar trocar esse verbo haver pelo verbo existir.
Nas áreas em que haja intensa movimentação, nas áreas em que exista intensa movimentação. Você consegue trocar o verbo haver pelo verbo existir? Sim. Se o verbo haver, ele pode ser trocado pelo verbo existir, exista. Esse verbo haver, ele é impessoal. E como impessoal, ele só pode ser empregado em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Haver, no sentido de existir, só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, o que ele quer saber? A forma verbal haja poderia ser flexionada no plural hajam, preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto? Impossível. O verbo haver está no sentido de existir, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Então tem que ser haja realmente no singular, por isso essa questão ela está errada. Agora um raciocínio que é extremamente importante, cai o tempo todo a análise da partícula ser. Principalmente a partícula ser como partícula passivadora e pronome indeterminador do sujeito. Sempre que a partícula ser estiver ligada ao verbo, você precisa olhar a transitividade do seu verbo. Existe um verbo chamado de transitivo direto. Existe o verbo chamado de transitivo direto e indireto. Esses verbos têm em comum o fato de serem transitivos diretos. E os verbos transitivos diretos, eles pedem um complemento sem uma preposição. E esse complemento sem preposição, ele é chamado de objeto direto. Só que o verbo transitivo direto, ele pode ganhar uma partícula ser. E a partícula ser ligada a um verbo transitivo direto é uma partícula que você chama de partícula apassivadora, que para facilitar você vai chamar de quê? PA. Então, verbo transitivo direto, quando ganha a partícula ser, essa partícula ser é uma partícula apassivadora, beleza? E toda vez que você colocar a partícula passivadora, você vai perder o objeto direto. O elemento que era o objeto direto, ele vai passar a funcionar como seu sujeito. Então, ao dizer analisou-se a causa, se você tem aqui a partícula ser, você vai olhar a transitividade do seu verbo. Quem analisa, analisa alguma coisa. Analisou o quê? A causa. Você não tem preposição. O a ali é apenas um artigo. A causa é uma palavra feminina, é só um artigo. Então, se quem analisa, analisa algo, esse verbo tem um complemento sem preposição. E esse complemento sem preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Quando o verbo transitivo direto traz o ser, esse ser, ele vai ser chamado de partícula apassivadora. E sempre que você colocar essa partícula apassivadora, o objeto direto, ele vai virar o seu sujeito. Quando eu digo analisou-se a causa, eu quero dizer que a causa foi analisada. É essa a interpretação da estrutura. Quando eu digo agora, enviou-se o relatório ao chefe, olha a partícula ser. Eu vou olhar o tipo de verbo. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Enviou o quê? O relatório. Isso aqui é um objeto direto. Enviou a quem? Ao chefe. Isso aqui é um objeto indireto. Quem envia, envia algo a alguém. O verbo enviar é um verbo transitivo direto e indireto. E quando o verbo transitivo direto e indireto traz uma partícula ser, essa partícula ser, ela vai ser chamada de partícula apassivadora. E sempre que você colocar essa partícula apassivadora, você vai perder o objeto direto. O elemento que era o objeto direto, ele vai virar o seu sujeito. Então enviou o relatório, complemento sem preposição, objeto direto. Enviou ao chefe, complemento com preposição, objeto indireto. O verbo foi transitivo direto e indireto. Ganhou o ser, é PA. O objeto direto virou sujeito. Ao dizer enviou-se o relatório, eu quero dizer que o relatório foi enviado. Agora, se eu tenho verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo com uma partícula ser, essa partícula ser
vai ser agora um pronome chamado de pronome indeterminador do sujeito, que para facilitar você vai chamar de quê? Você vai chamar de PIS, pronome indeterminador do sujeito, PIS. E se você coloca um pronome indeterminador, você coloca esse pronome com o objetivo de criar um sujeito indeterminado. Sempre que você colocar PIS, você vai ter um sujeito indeterminado. E aí cuidado, porque eles gostam muito de trabalhar a concordância. Sempre que você trabalhar com PIS, o seu verbo sempre vai ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Sempre que for PIS, o verbo tem que aparecer no singular. Bem, então se eu digo, confia-se em Deus, tem a partícula C, olha o verbo. Quem confia, confia em. Tá confiando em quê? Em Deus. Quem confia, confia em. Tem preposição? Tem. Se eu tenho preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele pede um objeto indireto. Quando o transitivo indireto traz o ser, o que o ser vai ser? PIS. Se eu tenho PIS, significa que eu tenho aqui um sujeito indeterminado. E lembre a concordância, o verbo com PIS fica sempre na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo. Trata-se de casos polêmicos. O CESP gosta muito do tratar-se de. Mas olha o que você tem, ó, partícula C. Quem trata, trata de. Olha aqui um complemento com de, com uma preposição. O verbo é transitivo, indireto, ele pede o objeto indireto. Transitivo indireto com C, o que o C vai ser? PIS. Tudo bem? Se eu trabalho com PIS, eu tenho que saber que o meu sujeito é um sujeito indeterminado. O sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Agora, estuda-se aqui. Olha o verbo estudar. Ele estuda. Esse verbo é um verbo que tem sentido. Ele estuda, a criança nasceu, o Joãozinho, ele vibrou. Se o verbo tiver um sentido completo, esse verbo ele é chamado de verbo intransitivo. Eu estudo. Esse verbo tem sentido, ele é intransitivo. Quando o verbo intransitivo traz o C ele também vai ser PIS. Eu também tenho um sujeito indeterminado e o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. E no último exemplo, S desconfiado no Brasil, você tem aqui o que é o verbo ser. E o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Quando o verbo de ligação ele traz o C, esse C vai ser PIS. Verbo de ligação com C é PIS. E se eu tenho PIS, eu tenho um sujeito indeterminado também. Beleza? Então o sujeito é indeterminado e o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Questão 8. Destaca-se como a principal diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar. Então, olha a sua partícula C. Busca-se como principal diferença o efeito. Destaca-se como principal diferença o efeito. Partícula C. Tem que olhar a transitividade do verbo. E o verbo destacar é quem destaca alguma coisa. Então aqui, ó, ele destaca o quê? O efeito. Quem destaca alguma coisa. Então esse verbo, ele tá pedindo um complemento sem preposição, destaca alguma coisa. Por isso esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o que ele pede? Um objeto direto. Destaca-se esse efeito como a principal diferença. O destacar é destacar alguma coisa. Cuidado que ele colocou esse elemento intercalado aqui para te atrapalhar. Destaca-se o efeito é destacado. Então, se esse verbo é transitivo direto e você coloca uma partícula C, essa partícula C é uma partícula passivadora. E ao colocar a partícula passivadora, você perde o objeto direto. O objeto direto, ele passa a funcionar como seu sujeito. Então ele quer saber, o sujeito da oração iniciada por destaca-se, ele é
indeterminado, portanto ele não está expresso? Não, o sujeito não é indeterminado, o sujeito está aqui, ó, o efeito. É um sujeito com um núcleo, e o sujeito com um núcleo é um sujeito simples. Então o sujeito não é indeterminado e ele está expresso, está aqui, ó, é o efeito. Então por isso essa nossa questão 8, ela está errada. Agora a questão 9 foi uma questão muito tranquila, que focou valor de conector. O valor do conector, portanto, uma questão extremamente objetiva. O conector, portanto, ele traz um valor fixo. Ele traz um valor o quê? Conclusivo. Agora vamos relembrar aí os sinônimos do conector, portanto. Você tem logo, o próprio portanto, que é um conector conclusivo muito importante. Logo, portanto, então, assim, por isso, por conseguinte, dessarte, destarte, são todos conectores conclusivos. E outro que cai muito é o conector pois. Fique atento ao pois. O pois conclusivo, ele sempre vai ser empregado em que posição? Ele sempre vai aparecer depois do verbo. Então observe que aqui, ó, o verbo, ó, eu tenho o verbo tratar. Se eu fosse colocar o conector pois aqui, ó, não se trata pois de uma criação aleatória, o pois estaria depois do verbo. E o pois depois do verbo, ele realmente traz um valor que é o quê? Conclusivo. Bem, então a questão foi muito objetiva. Conector, portanto. A palavra portanto introduz no período em que ocorre uma ideia de conclusão. Correto isso aí. Conector, portanto, é conector conclusivo. Perfeita essa nossa questão 9, muito objetiva essa daí. Questão 10 está trabalhando o valor do emprego dos dois pontos. Dois pontos você encontra no texto normalmente para introduzir uma explicação. Fique atento a isso. Normalmente, o que ele cobra é isso, é o raciocínio explicativo. Então, um exemplo. Eu preciso de algo. Tá, você não sabe o que é esse algo. Que algo é esse? Eu preciso da sua orientação. Então, eu preciso de algo, a sua orientação. Então, esse elemento, a sua orientação, está esclarecendo o que é o algo. Então, eu coloquei aqui esse sinal de dois pontos com o objetivo de introduzir uma explicação, um esclarecimento em relação à informação anterior. Então, eu quero que você foque no emprego desse sinal aqui no finalzinho do nosso texto. Olha o contexto. A abordagem desse tipo de comércio, inevitavelmente, passa pela concorrência, visto que é por meio da garantia e da possibilidade de entrar no mercado internacional, de estabelecer permanência ou de engendrar saída, que se consubstancia a plena expansão das atividades comerciais e se alcança o resultado último dessa interatuação. Eu vou alcançar o resultado último dessa interatuação. Que resultado último é esse? O preço eficiente dos bens e serviços. Tudo bem? Eu quero alcançar um resultado último, um resultado final. E qual é esse resultado último? É o preço eficiente dos bens e serviços. Então observe que o emprego aqui, ele se dá em função desse segmento que tem um valor explicativo. O sinal de dois pontos foi empregado com o objetivo de introduzir uma explicação. Então ele quer saber, os dois pontos introduzem um esclarecimento. Eu estou esclarecendo qual é esse resultado último, eu estou explicando qual é esse resultado último. Então eles introduzem um esclarecimento a respeito do resultado último dessa interatuação. Tá certo ou tá errada? Certa. Questão também bem tranquila. Mas fique sempre atento a isso. Sinal de dois pontos, normalmente, eles são empregados para introduzir uma explicação.
Raciocine agora para a questão 11. Falei com vocês que o CESP ama a estrutura tratar-se de. Fique sempre atento a essa estrutura na reescritura de frases. Às vezes você tem uma questão lá que é gigante, enorme, você consegue matar rapidinho observando esse aspecto. Então, trata-se de temas polêmicos nesse congresso. Encontrou a partícula C, ó? Olha a transitividade do verbo. Quem trata, trata de alguma coisa. Ele pede complemento com preposição. Esse verbo é transitivo indireto, ele pede objeto indireto. Transitivo indireto com C, o que o C é? Pis. Transitivo indireto com C, o C é pis. E se eu tenho pis, eu tenho um sujeito indeterminado. E sempre que tiver pis, você vai ter esse sujeito indeterminado e o seu verbo só pode aparecer em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então fique atento a essa estrutura, até para não perder tempo. Tratar-se de. Tratar-se de. Não pode ter sujeito, porque o sujeito está indeterminado e vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Sempre. Então não vai perder tempo na questão. Olha o que ele fez. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso seu primeiro parágrafo fosse desmembrado em 2 períodos da seguinte forma. A busca de dados e informações e a interpretação do significado destes, olha que horrível, tratam-se do que hoje se conhece pelo nome de inteligência. Gente, só de olhar para esse pedacinho, olha aqui, ó, tratar-se de. Quem trata, trata de. O verbo é transitivo indireto, ele pede objeto indireto, transitivo indireto com C é pis, esse verbo só pode ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. E eu falei, guarda isso, tratar-se de é sempre na terceira pessoa do singular, porque você não perde tempo analisando. Tratar-se de, tem que ter o de, tá? Tratar-se de, sempre na terceira pessoa do singular. Então se está no plural, você já sabe que isso aí está o quê? Errado. Existem até outros problemas, mas nem vai perder tempo com isso. Já sabe que isso está errado, morreu a questão, vai para a próxima. Tudo bem? Então o que eu queria destacar nessa questão era essa expressão. Tratar-se de sempre na terceira pessoa do singular. Questão 12 é uma questão que envolve pontuação, especificamente um caso envolvendo as orações subordinadas adverbiais. Olha o primeiro exemplo. Ela sorriu quando te viu. Quais são os verbos aqui? Sorriu e viu. Primeira oração, ela sorriu. Segunda oração, quando te viu. Ela sorriu quando? Quando te viu. No momento em que ela te viu. Essa oração ela está trazendo uma ideia de tempo. Foi nesse momento em que ela sorriu. E a oração que traz uma ideia de tempo, ela é chamada de oração subordinada adverbial. Ela vai ser chamada de adverbial temporal. E o que eu preciso saber? Sempre que uma oração for subordinada, a outra oração vai ser chamada de oração principal. Dentro da estrutura, a sequência é oração principal na frente e oração subordinada adverbial depois. Quando essa oração adverbial estiver depois da principal, ela vai estar no lugar dela. E quando ela está no lugar dela, o emprego da vírgula para isolar essa oração é um emprego facultativo. Oração adverbial no lugar, o emprego da vírgula é facultativo. Só que a sua oração adverbial ela pode ser movimentada, ela pode ser deslocada, ela pode ser jogada para antes da principal, ela pode ser jogada para o meio da principal. Se essa oração ela estiver deslocada, aí o emprego da vírgula ele passa a ser um emprego o quê? Ele passa a ser um emprego obrigatório, passa a ser obrigatório. Então o que eu vou visualizar? Essa oração adverbial, ela está no lugar dela, tá vendo? Ela está depois da oração principal. Se ela está depois da oração principal, você pode colocar uma vírgula para separar essa oração? Pode, mas essa vírgula vai ser uma vírgula o quê? Facultativa, oração adverbial depois da oração principal. Só que agora você vai pegar essa oração principal e vai jogar lá para frente. Você vai pegar essa oração e vai colocar aqui no meio. Coloquei lá na frente, ó. Quando te viu, ela sorriu. Agora eu vou colocar aqui no meio, ó. Ela
quando te viu, sorriu. Se essa oração estiver deslocada, a vírgula passa a ser obrigatória. Então, se ela é jogada lá para frente, você tem que colocar a vírgula. A vírgula é obrigatória para marcar esse deslocamento. Se ela é jogada aqui para o meio, agora ela tem que aparecer entre vírgulas. As vírgulas são obrigatórias para marcar esse deslocamento. Beleza? Então, oração adverbial no lugar, a vírgula é facultativa. Oração adverbial deslocada, a vírgula é obrigatória para marcar esse deslocamento. Bem, temos então, após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina, Turing e o campeão de xadrez, Gordon Welshman, construíram uma réplica da Enigma na base militar tal. Tá, quais são os verbos aí? Você tem terem roubado, que é uma locução verbal, e você tem o outro que é construíram. Eu vou isolar essas orações. A primeira, após eles terem roubado uma cópia da máquina. A segunda, eles construíram uma réplica. Eles construíram a réplica quando? Após os espiões terem roubado uma cópia. Depois de eles terem roubado. Então, eles construíram quando? Após eles terem roubado. Esse após, ele introduz uma ideia de quê? Uma ideia de tempo. Então aqui eu tenho um verbo, eu tenho uma oração que traz uma ideia de tempo. Então essa oração que traz ideia de tempo, ela é chamada de oração subordinada adverbial. Ela é uma adverbial o quê? Temporal. E a outra, ela vai ser chamada de oração o quê? Principal. Se essa oração adverbial está lá na frente, se ela está antes da oração principal, é porque essa oração adverbial está deslocada. Se ela está deslocada, o que acontece com esta vírgula? Esta vírgula, ela é o quê? Obrigatória. E aí o que a questão quer saber? A vírgula, logo após o termo máquina, poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período? Dá para tirar essa vírgula? Não, essa vírgula é obrigatória. Oração adverbial deslocada, vírgula, obrigatória. Cuidado que o pessoal confunde com a regra do adjunto adverbial. Oração tem verbo. Oração deslocada não importa o tamanho dela. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Tá vendo aqui, ó? Oração tem verbo, viu? Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Beleza? Então, por isso essa questão está errada. Questão 13 agora. Ficou a reclamar. Reclamar é verbo. Diante de verbo você pode usar crase? Nem pensar. Verbo não tem artigo. Diante de verbo, esse a que aparece, ele é apenas uma preposição. Diante de verbo, crase proibida. Questão, ó, molezinha. Temos, Florence estava destinada a receber. Receber é verbo. Diante de verbo, o a é apenas uma preposição. Crase proibida. Então, o que ele quer saber? A correção gramatical do texto seria mantida se fosse inserido o acento indicativo de crase no vocábulo a em destinado a. Pode colocar crase aqui? Nem pensar. Essa questão está errada. Não posso usar crase diante de verbo. Moleza, questão errada. Próximo, afim junto, afim separado. Afim junto você usa para a ideia de afinidade. Afim separado você usa para a ideia de finalidade. Afim, afinidade. Eu tenho um fim, eu tenho um objetivo, eu tenho uma finalidade. Então eu digo, nós temos ideias afins. Afins junto ali, nós temos ideias que apresentam afinidade.
Na outra, estuda a fim de fazer boa prova. Ele estuda com o objetivo de fazer boa prova, com a finalidade de fazer boa prova. Então, a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o trecho que tivesse por fim impedir a concepção. Ele tem por fim alguma coisa. Se ele tem por fim, ele tem por objetivo, ele tem por finalidade. Na reescritura eles gostam muito, eles vão mexer na construção, mas observe que aqui, ó, tivesse por fim, por objetivo. E aí, fosse assim reescrita, adotada a fim de impedir a concepção. Ela foi adotada com esse objetivo, com essa finalidade. Isso aqui era um fim. Então eu vou usar o afim junto? Não, o afim seria o afim separado. Então eu já sei que a questão está o quê? Errada. Vamos agora focar algumas questões que envolvem redação oficial, características gerais dos nossos textos oficiais. Vamos pensar em 5. Primeiro, ofício. O que eu tenho que saber em relação a um ofício? O ofício é um documento encaminhado por um órgão público para outro o quê? Para outro órgão público, ou para o cidadão, ou para o particular. Então vai de órgão para órgão ou de órgão para particular. Enquanto que o aviso, ele é emitido por um ministro de Estado, todos os que apresentam o status de ministro de Estado. Ele vai de um ministro para uma autoridade com a mesma hierarquia, ou seja, só pode ir para outro ministro de Estado, tudo bem? No manual ele vai dizer que é entre ministros, beleza? Entre ministros. Bem, então o aviso ele vai de ministro para ministro, enquanto que o memorando ele vai ser o documento de caráter o quê? De caráter interno, entre unidades administrativas do mesmo órgão. Agora, a exposição de motivos é o documento encaminhado por quem? Ele é um documento encaminhado por um ministro. Um ministro vai encaminhar esse documento para quem? Para o presidente da República, para o presidente ou para o vice-presidente, com o objetivo de quê? De informar o presidente, dar ciência ao presidente em relação a um determinado tópico, para propor uma medida, para submeter à consideração do presidente um projeto de ato normativo. Ou ele vai informar, ou ele vai propor medida, ou ele vai submeter à consideração do presidente um projeto de ato normativo. O que importa é que é o ministro que encaminha para o presidente. Enquanto que a mensagem presidencial é a forma de documento, a forma de comunicação entre os chefes de poder. Eminentemente, você vai encontrar de quem para quem. Você vai encontrar o presidente, que é o chefe do Poder Executivo, encaminhando para o Congresso Nacional. Tudo bem? Então, o presidente mandando o documento para o Congresso Nacional. Por exemplo, o presidente precisa se ausentar do país por mais de 15 dias. Ele precisa mandar a mensagem pedindo a solicitação ao Congresso Nacional. Tudo bem? Então, mensagem, documento que o presidente manda para o Congresso Nacional. Agora, 2 documentos que são formas de comunicação praticamente idênticas, ofício e aviso. E o manual fala sobre isso. São 2 formas de comunicação praticamente idênticas. O que distingue essas comunicações é a finalidade. Dizer que a diferença é a finalidade significa dizer quem manda para quem. A diferença está aqui. A finalidade do ofício é ir de órgão para órgão, de órgão para particular. Aviso é de ministro para autoridade mesmo hierarquia. Então é de ministro para ministro. Tudo bem? Então essa finalidade que é diferente. O formato é praticamente idêntico. Então na questão 5, a banca vai contar uma historinha e ele quer saber qual tipo de documento que precisa ser produzido. Nessa situação hipotética, relativamente ao tipo de correspondência oficial, para atender corretamente a incumbência, o servidor deverá fazer o quê? Ó, mensagem. Mensagem, presidente manda para o Congresso Nacional. Ofício, órgão para órgão ou órgão para particular. Depois, aviso. Ministro para autoridade mesmo hierarquia, ministro para ministro. Memorando é o documento de caráter
interno, entre as unidades administrativas do mesmo órgão, enquanto que a exposição de motivos, ela vai do ministro para o presidente ou para o vice. Então vamos ver a historinha. Um servidor público responsável pela requisição de materiais de consumo ao almoxarifado do seu órgão. Então ele vai pedir material para o seu órgão. Recebeu a incumbência de enviar a este setor um documento oficial solicitando a reposição de materiais de escritório, tais como toner para impressora, papéis para impressão e envelopes para correspondência. Então observe que o documento é dentro do próprio órgão. Ele vai solicitar um determinado setor, determinados materiais. Então se o documento é dentro do próprio órgão, ele tem um caráter interno, está indo de um setor para um setor, está indo de uma unidade administrativa para outra unidade administrativa do mesmo órgão. Então significa que o documento tem que ser qual? O memorando. Tudo bem? Então ele vai redigir um memorando, pois no caso se trata de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então por isso a resposta é a nossa letra D de dado. Questão 16. Cita a redação oficial. Mas na realidade é uma questão de gramática. Quando você produz um texto oficial, o texto oficial ele precisa respeitar o padrão culto da língua portuguesa. Dizer que você respeita o padrão culto é o mesmo que dizer que você faz uso da norma culta. É o mesmo que dizer que você faz uso da norma padrão. E falar em norma culta significa respeitar todas as regras gramaticais. Significa fazer uso de um vocabulário que seja adequado, que seja apropriado para um texto oficial. Então, usar o padrão culto da língua portuguesa significa respeitar as regras e usar um vocabulário que seja adequado àquele contexto. Bem, então significa que para que o fragmento apareça em um documento oficial, ele não pode trazer um vocabulário que não seja adequado, usar uma gíria, por exemplo, uma expressão regional, isso não cabe. Significa que você não pode ferir nenhuma regra gramatical, de concordância, acentuação, regência, emprego de pronome, tem que respeitar todas as regras gramaticais. Muito cuidado com o emprego do pronome relativo que, fazendo referência a expressões temporais, porque a gente ouve isso muito errado, encontra isso muito errado em textos. Observe o exemplo. Não sei o dia que ele chegará. Eu não sei o dia o qual ele chegará. Esse que você troca por o qual, ele é um pronome relativo. E ele está fazendo referência à palavra dia, o dia que, o momento que, a situação que, o ano que. Ele tem um antecedente que é um antecedente de tempo. E para a ideia de tempo existe uma preposição que é sempre empregada e que muitas vezes a gente não coloca. Pense em qualquer verbo, mas eu quero a referência de tempo. Se eu penso no verbo trabalhar, quem trabalha, trabalha em algum momento. Verbo estudar, quem estuda, estuda em algum momento. Verbo enviar, você pode enviar alguma coisa a alguém em algum momento. Para a ideia de tempo, você vai empregar, independente do verbo, a preposição em. Você faz uma anotação em algum momento. Você presta atenção em algum momento. Para a ideia de tempo, você coloca essa preposição em. Então, se eu tenho, não sei o dia que ele chegará em algum momento. Mesmo que seja o verbo chegar, para o tempo, você chega em algum momento. Cuidado que para o lugar, quem chega a algum lugar. Para o lugar é a preposição a, mas para o tempo não. Para o tempo é a preposição em. Quem chega a algum lugar em algum momento. Então significa que se ele pede essa referência temporal, essa preposição em tem que aparecer ali na frente. Eu tenho que dizer o dia em que ele chegará, o dia no qual ele chegará, o momento em que ele fez a pergunta. Você tem que colocar essa preposição em. Cuidado, porque no dia a dia as pessoas não empregam. Em redação isso também é muito problemático. Cuidado com isso. Referência temporal, tem que colocar a preposição em. Então é o dia em que, o ano em que, o mês em que, a situação em que, coloque a preposição em. Então, olha o que a questão fez. O trecho a seguir está em conformidade com o padrão culto da língua portuguesa, sendo por isso adequado para compor uma redação oficial. Então eu quero saber se ele está certinho. Olha como ele começa. No momento que o infrator se apresenta.
no momento que. Quem se apresenta em algum momento. Então não pode ser no momento que, tem que ser no momento em que. No momento em que o infrator se apresenta. Quem se apresenta em algum momento. Observe que o que está fazendo referência a um momento, que é uma referência de tempo. É no momento no qual ele se apresenta, é no momento quando ele se apresenta. Para a ideia de tempo tem que ser empregada essa preposição em. E aí você já mata a questão, já sabe que essa questão ela está o quê? Errada. Beleza? Queria focar essa ideia aqui, porque isso é muito recorrente em provas, na reescritura, e o pessoal deixa passar despercebido. Questão 17. O ofício e o aviso são idênticos quanto à finalidade. Ambos tratam de assuntos oficiais entre os órgãos da administração pública. Eles são idênticos quanto à finalidade. Não, eles não são idênticos quanto à finalidade. Eles têm uma forma, um formato praticamente idêntico. O que distingue esses documentos é exatamente a finalidade. Eles apresentam finalidades diferentes. Enquanto o ofício ele vai do órgão para o outro órgão ou para o particular. O aviso, ele vai do ministro para a autoridade de mesma hierarquia, ou seja, ele vai do ministro para outro quê? Ministro. Tudo bem? Então eles não são idênticos quanto à finalidade. Os dois realmente vão tratar de assuntos oficiais entre órgãos da administração pública, mas eles apresentam finalidades diferentes. Por isso essa questão ela está errada. Beleza? Então eram essas as questões que eu queria desenvolver com vocês nesse nosso segundo encontro, beleza? E aí, gostou das questões? Gostou das dicas? Espero que sim. E conto com você amanhã para o nosso terceiro dia. Trabalharemos as nossas orações coordenadas, assunto que cai demais em provas CESP. Você não pode perder. Eu te espero amanhã. Um abraço e até lá!